Francisco Turra, presidente executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal e também ex-ministro da Agricultura, seja muito bem-vindo ao SBA. Muito obrigado, estou aqui com muito prazer para conversarmos um pouco e trocar uma ideia sobre o que acontece com o nosso setor, tanto ontem, o que aconteceu, como o que pode acontecer nesse ano. Tá certo, vamos começar por ontem então, porque tem muitos assuntos aqui, mas um deles que eu gostaria de comentar com o senhor é a questão de como que se comportou o mercado de frango e de suínos em 2017. Os dois tiveram aumento na receita, mas diminuição aí no volume exportado, é isso? Como é que a gente avalia esse cenário? Bem, um ano de crise, carne fraca, repentinamente alguns mercados retraíram, exigiram mais, isso é normal. E, em consequência disso tudo, e principalmente no final do ano, com o fechamento de algumas empresas temporário para a União Europeia, nós tivemos aí um volume inferior ao que nós prevíamos. Em volume caímos mesmo. Não foi significativo, mas foi uma queda que não acontecia há 10 anos. E, graças a Deus, superamos porque a receita foi positiva e bem. E para suínos, idêntico. A China, nesse ano, não teve um comportamento tão agressivo como no ano anterior, por problemas locais, internos, e tivemos alguns mercados que foram um pouco reticentes. A Arábia Saudita estava hiper estocada, comprou menos, mas a gente considera normal. Agora, o fato positivo é ter uma receita maior num momento assim. Porque, a rigor, muitos esperavam que, fruto da operação, o Brasil fosse minimizar, vender preços depreciativos, e não, ao contrário. O Brasil valorizou como nunca os preços dos seus produtos em dólar. Nesse sentido, então, a gente só comemorou no final do ano. Dá para se dizer que depois de um ano tão difícil, o Brasil saiu bem no lucro, né? Você saiu muito bem. Saiu muito bem. Presidente Turra, e aí falando da Rússia em específico, por enquanto a Rússia não está importando carne do Brasil, né? Tem alguma previsão de que esse quadro ele seja revertido? Bom, a Rússia, você sabe bem, ela importa carne de aves em quantitativo pequeno, ela tem uma produção boa, mas 40% do que nós exportamos de carne suína é para eles. E eles, 95% do que importam é do Brasil. Então, é uma relação íntima e importante. A Rússia, lá pelas tantas, no final de dezembro, antes até, ela reclamou que o Brasil não se pronunciava sobre 3 pedidos. Um deles, a habilitação de uma planta de frigorífica de bovinos, que é natural, não há problema, importação de pescados e também de trigo. Nós somos importadores. E o Brasil não pode se fechar. Mas havia uma demora muito grande que desagradou os russos. Eles aproveitaram o momento em que normalmente encerram as exportações por causa do clima frio, gélido da Rússia, cessam as exportações em dezembro, janeiro e meados de fevereiro que retomam. E suspenderam, como um alerta. O Ministério foi dialogando e chegou o momento de encontrar uma saída, liberando trigo, liberando pesca e também carne de bovinos, especialmente picanha de um frigorífico do Miratório. Tudo está pronto, mas até agora oficialmente não veio a liberação. Então isso causa um tremor a nós também. Tanto é que nesta semana nós temos uma contagem regressiva para o final desse embargo. Podem vir boas notícias aí. Nós temos muita confiança, porque o Ministério tem mais do que nós. O ministro Blairo anuncia que está aberto, mas na verdade oficialmente não está. Então vai haver um encontro do secretário de Defesa, Brasil e Rússia, e também o ministro Blairo estará na Alemanha, onde acontece esse encontro, na Green Week, que vai acontecer na Alemanha. Então, essa é para nós uma hora decisiva e alimentamos muita esperança, porque desse ano que vem, a Rússia não só compra para ela, mas para os turistas, que aos milhões irão para lá por causa da Copa do Mundo. E aí deve haver alguma mudança na fiscalização? Deve haver mais rigor, talvez, na fiscalização desses produtos embarcados? Não havia problema. Alegaram, por exemplo, que havia no produto raptopamina. Mas não é verdade. O Brasil fez contraprova. O Brasil é cuidadoso para não ferir suscetibilidade de mercado nenhum.
E era uma alegação assim para poder ter um argumento para dizer eu suspendi. E é importante também que as pessoas entendam o que é essa substância, né? Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente. Conhece um hormônio de crescimento, uma substância que ajuda o crescimento, e não é proibido. Tanto é que a União Europeia, ou vários países dos Estados Unidos utilizam, são poucos os que têm restrições. Eu não recordo, mas entre eles a Rússia, né? Eles não querem. E o Brasil consegue segregar. Produção para a Rússia 100. Mas aqui não é proibido, porque não é proibido pelo Código Alimentar, nem pela Organização Mundial da Saúde, mas eles não aceitam. E a gente tem que seguir, assim como outros países têm restrições ao uso disso, daquilo, e o Brasil cumpre para a Rússia com muito mais razão. E o país costuma ser muito rígido, né, com essas fiscalizações e Quanto a essas isso, legislações. sem dúvida, sim. E nunca deu problema. Mesmo agora, quando anunciaram, os exportadores brasileiros, eles se ofereceram, nós vamos fazer contraprova. Mais um exame. Mandaram laudos que saiu daqui sem nada, não havia por que temer lá, né? Mas os russos nem fizeram esse exame, porque sabiam que não era esse o motivo. E talvez uma das provas aí dessa sanidade, desse cuidado que existe por aqui, seja a questão da gente não ter nunca presenciado um caso de gripe aviária no país, né, presidente Turra? O que nos ajuda muito, porque os países europeus, África do Sul, África como um todo, Europa, permanentemente em surto, inclusive agora na China, fortíssimo. A Índia também, apesar de não ser um Também. grande produtor. Não temos ainda abertura do mercado, mas é um mercado também significativo para o mundo. Importante falar disso também, né? Para que as pessoas entendam que existe esse controle por aqui, tanto para o que a gente consome e para o que vai para fora do país, né? O Brasil, nós procuramos fazer uma campanha permanente, massiva, forte, não só aqui, mas inclusive com os países limítrofes. Esses do Mercosul, permanentemente nós temos reuniões com eles para discutir métodos, para discutir formas, conceitos e ajuda mútua. Principalmente técnicos brasileiros vão para lá para ajudar. Eu acho que isso tem sido muito produtivo. Presidente Turra, e com esses tantos cortes aí por parte do governo, o setor corre algum risco de ter algum repasse, não ter algum repasse que hoje tem, especialmente aí falando nesse controle? Pois é, nós o que mais precisamos é que exista o cumprimento das obrigações do Ministério. Principalmente fiscalização de portos, aeroportos, as vias de fronteiras todas, né? Isso, pelo menos até aqui, não. O que a iniciativa privada tem colocado muito dinheiro. A própria ABPA tem um fundo para uma emergência e ajuda e faz. E os privados investem muito nisso também. Ajuda muito o governo. Presidente Turra, além dessa entrevista, você comentou sobre a China e a gente tem acompanhado ainda aqui de longe o fechamento de centenas de fábricas lá na China nessa onda verde, né? No meio de tudo isso, o Brasil deve aí se beneficiar, considerando que a China é um importante comprador. Olha, hein? nós estamos tirando esse proveito. Por exemplo, de leve, eles são os maiores produtores mundiais de carne suína. 50% mais da produção do mundo é deles. Mesmo assim, eles estão reduzindo o rebanho por problemas ambientais, principalmente escassez hídrica. Isso é muito forte. Então o Brasil, é óbvio, está aí, eu acho que é a bola da vez, todo mundo sabe, saiu uma pesquisa aí, 96% dos brasileiros urbanos disseram que consideram o agro a grande vocação do Brasil, e é mesmo. E essa semana nós tivemos aí o resultado da balança comercial do agronegócio de 2017, né, por parte do ministro da Agricultura, que mostra que o agro é responsável por 44% das exportações que saem aqui do Brasil, né? O que mais a gente pode avaliar desse balanço divulgado? Olha, eu acho que é o motor da economia e principalmente porque uma exportação do agro ela tem um sentido diferente. Nós importamos quase nada. O que nós exportamos é líquido. Nós temos aí um saldo da balança, eu não vi os números finais, mas sempre de 80%. Porque importamos 20%, exportamos 80%, ou mais, o 100%. Então o Brasil, do agro, é o Brasil que é o motor da economia. Presidente Turra, começamos a entrevista olhando para trás, agora olhando para frente. O que a gente espera aí do setor de proteína animal agora em 2018, que está recém começando? Veja, eu acompanho muito de perto o nosso setor há 10 anos, mas o agro como um todo há muito mais.
E nunca deu para a gente dizer assim, olha, eu prevejo que o ano que vem vai ser uma catástrofe. Óbvio que a gente trabalha com umas variáveis, por exemplo, o tempo. O tempo é um fator determinante para você ter uma safra boa ou ruim. Se a safra for ruim, é muito pesado para setores e etc. Né? Por exemplo, faltou milho, faltou soja. O Brasil é autossuficiente, é exportador. E até aqui que nós estamos falando, as coisas vão indo muito melhor do que encomenda. Tá certo. Então, 2018 a gente espera que seja aí bem positivo, né? Para o nosso Sem setor, a surpresas previsão é de desagradáveis. crescer, de ajustar umas questões e enfrentar alguns mercados, agredir mais alguns que têm potencial e entrar em alguns novos também. E com o aumento na demanda tanto interna quanto externa, a gente acredita que o Brasil está preparado aí para atender um possível aumento no consumo da carne de frango e suína A gente tem uma especificamente. capacidade ociosa boa, dá para crescer muito bem, sem dúvida alguma. Perfeito. Presidente Turra, mais uma vez obrigada pela sua participação aqui no SBA e volte sempre. Prazer reencontrá-la aqui nesse programa, é muito bom. Da mesma forma, esse foi então o presidente executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Turra, e nós voltamos ao programa.